Ok, então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. O pessoal entrou, todo mundo em cima da hora aqui. Eu pensei que o pessoal tinha esquecido até da mentoria aqui de hoje, né? Então, vamos lá. Eu tinha aqui preparado, já tinha feito na aula passada, no final da aula passada, a gente fez lá um controle de exceções, certo? Só que a gente ainda tem que customizar ele, melhorar ele e fazer alguns testes, tá? Para melhorar a nossa API, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente chegou até nessa parte aqui, onde a gente fez lá o nosso controller para capturar algumas exceções mais customizadas, né? E agora a gente vai, por exemplo, vamos fazer aqui alguns testes, tá? Não uma coisa assim muito demorada, mas um teste rápido para saber se pelo menos a gente consegue subir a maioria das exceções para o lado do cliente, da resposta correta de erros da API. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai testar é isso daqui. Ó. Se a gente tentar salvar e mudar o salvar acesso para um verbo não suportado. Isso daqui é um erro muito comum que acontece. Tá? Por exemplo, eu vou aqui, já tenho aqui preparado a parte do salvar. Então aqui, ó, tentar salvar. Ó, tá salvando. Olha lá, a ID 33, olha lá, a ID 34, olha lá, gerente não sei o que, olha lá, certo? Tá salvando e tá retornando. O que acontece? O nosso salvar acesso, ó, ele é um post para ele enviar no corpo da resposta esse JSON aqui para salvar. Então nós temos aqui no nosso, vamos abrir aqui o controller, que é o nosso controller, onde a gente salva aqui, ó. Onde a gente salva, tá? É o que, ó? É um post, certo? Salvar acesso, ok? Vocês vão ver em algum lugar, em alguns lugares, pode ser usado, às vezes, em vez do post, às vezes pode estar um request mapping assim também, associado com a URL, tá? É a mesma coisa. Aqui está um post. Salvar acesso, tá? Então, ó, aqui ele está preparado para receber um post. E a gente tem que passar um post aqui aqui pelo Postman. Passar o verbo aqui. Se a gente tentar passar aqui, ó, um get, vamos mudar aqui esse verbo, que é exatamente essa simulação de erro aqui que eu estou fazendo, ó. Tá? Vou tentar salvar. Olha lá o que ele fez, ó. Request method, método get, não está sendo suportado, ó. Code 405. Ok? E da onde que veio isso daqui? A gente tem que pelo menos testar. Vamos aqui no nosso controller de acesso, ó. Eu estou rodando aqui em debug, tá? A gente tinha feito aqui esse método, ó, handle exception internal, tá? Para ele tentar capturar grande parte de exceções que venham acontecer no nosso projeto. E daí o que vai acontecer, ó? A gente está sobrescrevendo esse método aqui dessa superclasse do Spring. Então vamos colocar um breakpoint aqui, vamos habilitar o breakpoint. Vamos aqui no Postman, vamos enviar. Ó, o que vai acontecer? Ele caiu aqui, ó, lá no nosso controle de exceções, ó. Ó, tentar dar ó, aqui a mensagem, ó. Viu? Ó, método get não está sendo suportado. Ok? Método get não é suportado. Isso daqui é uma mensagem que é bem assim pra gente que é desenvolvedor mesmo, tá? Então,
Se algum desenvolvedor fizer um bug lá no sistema, tipo trocar o verbo do endpoint ou mandar uma requisição errada para a API, essa mensagem aqui ele tá sendo retornada. Então, ó, ele está sendo escrito aqui no nosso objeto. Eu vou limpar aqui o console. Ó. Ele vem aqui. Lembra aquele objeto que a gente fez? Daí aqui tem o code. Daí aqui é aquele objeto que a gente fez, onde ele coloca o code e a descrição do erro. Aqui ele vai imprimir no console. Ó. Olha lá, imprimiu aqui no console com o print stack 3. Tá? Aqui, ó, método não suportado. E deu retorno para a API aqui, dá um F8. Aí ele sobe aqui para o Postman. Viu? Se a gente não fizesse isso, possivelmente ele ia dar uma pilha de erros enorme. Por exemplo, essa pilha de erros aqui, ó, ia retornar para a API, tá? E assim, bem bagunçadão, na verdade, bem zoado. Então a gente tem que mandar aqui uma resposta de erro, uma mensagem e um código, certo? Então a gente aqui fazendo esse teste, a gente sabe que o nosso controle de exceções aqui, ele está funcionando, por exemplo, para um erro desse daqui, de solicitar um endpoint que não suporta um verbo correto. Alguém tem uma dúvida aqui nessa parte? A gente vai fazer algumas coisas mais customizadas hoje. Por exemplo, esse daqui era um dos erros, ó, né? Pegar aqui o endpoint, trocar pelo get, ele vai cair no nosso método customizado aqui. A gente consegue tratar ele, tá? Mas existe aqui alguns erros que a gente não consegue captar. Tá? São algumas coisas mais severas do sistema. Por exemplo, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem aqui para sobrescrever, a gente tem, por exemplo, ó, método, argumento inválido, variável errada, tá? A gente tem aqui alguns métodos para sobrescrever que são tratamento de erros bem específicos. São bem específicos, tá? Agora, problema, por exemplo, um SQL errado, tipo, alguma coisa errada, um null intercept, tipo, alguma coisa assim, a gente não consegue tratar ele aqui. A gente vai ter que tratar ele no nosso filter, que a gente já tem implementado também. Eu vou mostrar como que a gente faz, tá? O que acontece, ó? Alguns erros mais graves, eles não podem ser o quê? Escondidos. E daí eles são jogados na resposta, tá? Então vamos testar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma simulação aqui de uma coisa bem mais grave no nosso sistema, tá? Eu vou achar aqui um local, deixa eu ver. Eu vou usar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o método de delete aqui, ó, o método de buscar por descrição, ó, buscar por descrição aqui do nosso endpoint. Endpoint de controle e acesso. Cadê o buscar por descrição aqui, ó? Buscar por descrição. Eu vou gerar um erro nisso daqui. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui nessa parte. Vamos lá, Joel. Cara, alguma dica para recuperar de ataque malicioso? Cara, mas são dezenas, milhares de tipos de ataque. Bem, primeiro, a hospedagem, você tem que pegar uma hospedagem já que ela te dá toda uma segurança contra esse tipo de ataque. E a parte do Spring Security, implementando o Spring Security, só implementando aqui
essa nossa classe aqui de segurança, ó, cadê ela? Tá? Aqui, essa nossa parte aqui, só da gente ativar o Spring Security aqui, ele já faz o tratamento, sabe, de 200, 300 tipos de ataque malicioso que você pode ter, tá? Agora, uma recomendação que eu daria é você buscar na internet um livro de segurança em aplicações. Java, no caso. Segurança em aplicações em Java. Tem alguns livros. E daí você vai pegar o livro e vai pegar mais alguns tutoriais na internet, vai estudar sobre o assunto e vai testar no teu sistema. Você vai fazer o teste se o teu sistema tem a brecha. Né? Porque os livros e os tutoriais, eles mostram como descobrir algumas falhas dentro de um sistema, de um projeto. E daí você vai explorar essa falha para ver se o teu projeto está vulnerável. Tá? Esse é o primeiro caminho para você fazer. Isso, vamos lá. Ó, agora, então a gente fez a primeira parte do... Testamos, ver se o nosso controle de exceções está funcionando. Então a gente trocou lá um método aqui no Postman, né, para fazer um teste, tá? Para ver se ele está retornando aqui para a gente a exceção certinha. Aqui agora está parado aqui. Eu vou rodar aqui no debug de novo. Então tá rodando certinho. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o nosso salvar ele não pode ser um get. Então a gente está retornando a mensagem certinha, né? Porque ele é um post, ó. Desculpa, post, ok, tá? Agora vamos testar, por exemplo, vamos gerar um erro aqui nesse meu buscar por descrição aqui, onde a gente passa um valor, tá? Vamos lá, vamos gerar aqui um erro nele. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer, ó? Vamos ver em qual banco que a gente está conectando aqui. Eu estou no dev. Vamos ver no loja virtual mentoria teste. Vou abrir aqui o banco. Vou abrir aqui o banco. Vou lá nesse banco. Vamos lá, quer ver? Connect from acesso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um acesso. Gerente. Tá. Deixa eu vir aqui e vamos passar esse valor aqui, ó. Gerente. Aqui tem que ser, que tá em maiúsculo, né? Aqui, ó, pronto. Retornou aqui vários gerentes, certo? Agora vamos causar um erro aqui. Vamos fazer um erro, por exemplo, de SQL aqui no banco. Vou abrir a tabelinha de acesso. Tabela de acesso aqui, pegar uma coluna. Por exemplo, aqui a descrição, ó. Properties, eu vou renomear, vou colocar um outro nome aqui nela. Vou colocar só um O a mais, só para gerar um erro aqui, tá? Um O a mais, ó. Para a gente gerar um erro, porque daí a nossa busca aqui de descrição, ó, o buscar acesso, ele vai dar aqui um errinho, tá? É para ele dar um erro de SQL pra gente. Vamos testar isso aqui. Tá? Ó. Olha o tipo de erro que deu, ó. Viu, ó? Ele deu um erro aqui de SQL, ó. Grammatic SQL Exception,
Viu? Tá mostrando aqui. E olha o tamanho da pilha. Tá? Tudo que é jogado aqui no console, tudo que é aqui no console, ó, ele está apontando lá para a descrição, ó. Tudo que é jogado aqui no console, ele retorna aqui para a API, ó. A gente não pode deixar ele retornar, tipo esse internal server erro aqui, com essa pilha enorme aqui de erro, tá? A gente não pode retornar isso daqui para um cliente, no caso, para quem está consumindo. A gente tem que retornar uma mensagem melhor, tá? Mais limpa. A gente vai continuar jogando essa mensagem aqui no console, porque na parte de desenvolvimento tem que saber a pilha de erro, mas para o cliente, quem vai usar a nossa API ou o sistema, né? A pessoa às vezes não é desenvolvedor e ele tem que receber uma mensagem bonitinha. E aqui é o seguinte, aqui existem alguns truques, ó. Aqui no nosso controle de exceção, se eu ativar aqui o debug, tá? Tentar fazer aqui, ó, ele não caiu aqui. Pode ver que ele não caiu aqui. Então, esse meu controle de exceções, ele não está capturando essas exceções de SQL, tá? Isso é normal de acontecer. Por quê? Acontece de alguns erros não poder ser emitido totalmente. Então, assim, não tenta mascarar muito os erros, tá, gente? Aonde que a gente vai fazer um erro de tratamento geral, assim, por quê? Qualquer tipo de erro pode acontecer dentro do sistema. Por exemplo, um erro de SQL tipo não, que é inesperado. Inesperado. Onde que a gente vai tratar isso aqui? Não sei se vocês lembram, a gente tinha um filter. Vamos achar o filter. A gente implementou um filter. Que é esse... Deixa eu ver se isso é autenticação filter. É aqui, ó. Onde ele estende do generic filter bin. É onde tem esse do filter aqui, tá? Então, o que acontece? A gente tem que envolver toda essa parte aqui num try-catch. Mas esse é o único lugar que vocês vão colocar assim, tipo um try-catch, tá? Em um ambiente web, no caso. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Aqui, esse filter, ele intercepta todas as requisições. A requisição, ela vem aqui antes e depois executa os nossos controllers, os nossos endpoints, e depois ele continua abaixo do filter. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Try um catch. Então, assim, qualquer exceção que a gente não possa tratar, que a gente não consegue adivinhar, a gente tem que dar uma mensagem melhor para o usuário e a gente joga a mensagem de exceção correta no console para a equipe de desenvolvimento, tá? Então, a gente faz isso aqui, ó. e.printstack3, aqui vai ser vai ficar no console Java ou do servidor. E a gente vai dar uma resposta para nossa API, ó. Response.get write e a gente vai escrever, por exemplo, ó, ocorreu um erro no sistema, tá? Ó, avise o administrador. Certo? E aqui eu vou dar um /n aqui, só para eu quebrar. Eu vou pegar o get message aqui, tá? Que é, por exemplo, é uma linha de causa aqui. Possivelmente ele vai mostrar, por exemplo, só essa parte aqui, ó, só uma linha que é erro de SQL, tá? E vamos lá, vamos testar como que vai funcionar aqui. Testar aqui em debug. Ó, vamos lá. Então,
a gente modificou uma coluna no banco de dados e a gente tem o quê? Esse erro aqui, essa pilha sendo retornado para a nossa resposta aqui da API. Então agora eu fiz o tratamento. Vamos testar aqui agora. Ó. Vamos enviar. Olha lá, ó. Ocorreu um erro no sistema, avise o administrador, tá? Então já está o quê? Já está melhor, não está aquela pilha gigante. E aqui está a mensagem principal, ó, dizendo que é um erro de SQL, ó, Hibernate Grammatic Exception, certo? Se a gente for ver no console, aí no console sim, é executado aqui, ó, é jogado no console toda aquela pilha que é para a equipe de desenvolvimento, ó, onde ele mostra aqui, por exemplo, ó, mostra aqui, ó, que é na coluna de descrição da tabela, mostra todo o erro, tá vendo? Que a gente gerou esse erro aqui, um erro de banco de dados. E daí, essa mensagem, essa segunda linha aqui, ó, tá? Ele vem dentro desse getMessage. E aqui é uma mensagem, né, customizada, né, que você pode escrever do jeito que você quiser daí. Agora vamos aqui, vamos consertar o nosso banco aqui. Vamos voltar aqui ao nosso banco. Vamos tirar esse O aqui, vamos dar um OK. Dá um OK. Pronto, corrigimos o banco. Vamos fazer aqui a consulta. Olha lá, pronto. Agora está consultando bonitinho. Tá? Então a gente, colocando aqui no filter, você pode limpar aqui o console, agora não vai ter mais aquela pilha de erro. Ó. Olha lá, consultou, olha lá, o console está limpinho. Então, tudo que está acima aqui ó, do filter é a requisição. Aí depois que ele executa o do filter aqui, ele, por exemplo, veio aqui a consulta. Aí ele validou, autenticou e deixou o do filter executar. Aí esse do filter vai lá, chama o nosso buscar, que vai para o banco, retorna os dados. Aí passou pelo do filter, ok, não deu erro, segue o fluxo normal. Se deu algum erro, cai na exceção e mostra na API para a gente, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né? Então a gente fez um teste aqui, por exemplo, fizemos um erro aqui de SQL e a gente implementou aqui um try catch lá no nosso filtro. Então, essa tarefinha está feita. Aqui, essa aqui também, essa aqui também, essa aqui também do filtro customizado. Tá? Tem aqui um exemplo de código que eu estava testando, tá? Você pode criar algumas strings customizadas, mas algumas coisas bem básicas, tá? Não é muito útil não, tá? Porque se você colocar um texto muito genérico, você não sabe nem da onde é o erro. A gente vai ver isso daqui agora, onde a gente vai implementar aqui uma exceção customizada aqui agora, tá? O que acontece? Vamos lá, gente. A gente tem aqui no nosso sistema, por exemplo, vamos fazer aqui, deixa eu ver qual que foi o exemplo que eu montei. Eu montei um exemplo aqui no obter acesso, tá? Vamos fazer um tratamento aqui de exceção. Vamos aqui, ó. Vamos supor que a gente quer carregar aqui algum usuário e não encontra aqui o ID no banco, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui o get, vamos lá, um obter acesso. Vamos pegar aqui vamos criar aqui um obter acesso. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui obter acesso. Tá. Vamos criar aqui um obter acesso, então. É um get. No meu obter acesso. Vamos ver aqui no banco, sei lá, acesso 1.
/1. Vamos ver se ele vai consultar. Aqui, ó, acesso está negado porque eu tenho que colocar o meu token de autorização. Venho aqui, copio, venho aqui no autorização, bearer token, venho aqui. Vamos lá, pronto. Então, está consultando, ó. Então a gente tem aqui, ó, obter acesso. A gente vai ver aqui onde é que está caindo, ó. Vou habilitar o breakpoint. Vou enviar, ó. Piscou aqui, tá aqui, ó. O breakpoint está caindo aqui, tá? Beleza. Caindo aqui. O que a gente vai fazer? Ah, mas vamos colocar aqui um código que não existe, ó. O que acontece? Deixa eu tirar o breakpoint. Ó. E deu isso daqui, ó. No value presente. Nenhum valor presente. Entendeu? Só que ele deu aqui, ó. Ocorreu um erro no sistema, avise o administrador, tá? Só que não é um erro. Isso daqui é o quê? Não existe um acesso com esse ID. Ele está dizendo aqui, ó, no search element, ó, nenhum valor presente. Aí ele joga no console aqui também uma pilha de erro. Esse erro aqui, o que dá esse erro aqui, gente? Esse erro aqui, ó. É esse get aqui do Spring Data, tá? A hora que você tenta pegar um get aqui e, tipo, não existe, ele dá essa exceção, tá? E daí a gente tem aqui, tipo, algumas alternativas aqui. Tinha visto um aqui. Esse or else aqui, né? Beleza. A gente tem que criar uma exceção customizada. Por exemplo, vamos dar uma exceção e colocar assim a descrição, ó. Acesso com código tal não existe. Como que a gente faz isso? Tem que customizar, né? Porque a gente não pode retornar esse erro aqui agora. Agora é uma exceção pensada, uma exceção customizada para o nosso projeto. Então a gente vai criar aqui uma exceção. Uma exceção customizada para a gente usar no nosso projeto. Não precisa ficar criando 1 milhão de exceção não, tá, gente? É uma exceção só e acabou. A gente vem aqui, a gente cria uma classe Java. A gente faz isso daqui, ó. Exception mentoria Java. Tá? Deixa eu só parar aqui. A gente vem aqui, extend de exception. A gente só cria aqui um construtor. O construtor vai receber uma string de mensagem erro. E aqui a gente só chama o super passando a mensagem erro, tá? Então a gente vai ter que, como a gente tem esse construtor recebendo o argumento, é obrigatório instanciar uma exception mentoria Java e passar uma mensagem de erro, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Aqui no obter acesso, a gente vai trocar para esse cara aqui, ó, em vez do get. Or else, se ele não encontrar, eu vou passar nulo. Vou passar nulo. E a gente faz aqui uma verificação, por exemplo. Esse aqui é o jeito mais simples, tá? Acho que tem até um outro aqui que a gente consegue até lançar talvez uma exceção de uma forma mais bonita, mas depois a gente vê. Por exemplo, daí, ó, se eu acesso, por exemplo, ó, o acesso nosso, tá, foi null, não encontrou, porque se ele não encontrar aqui, ele vai retornar nulo, tá? Aí a gente dá um true new exception. A gente vai fazer isso aqui, ó, true new exception
mentoria Java. Quando a gente faz isso aqui, ó, ele vai pedir para a gente declarar aqui no método, ó, tá? Para lançar para cima, tem que jogar para cima. E daí a gente vai dar essa mensagem aqui, ó, por exemplo. Por que que não dá para ficar, em muitos casos, usar a mensagem genérica? Porque a gente tem que escrever da onde que foi a nossa exceção. Tá? Então, por exemplo, acesso a gente sabe de onde é. Ó, não encontrou acesso com código. Daí a gente vem aqui, concatena o ID. Tá? Não encontrou acesso com código tal. Pronto. Certo? Só que agora a gente não consegue ainda capturar essas mensagens aqui. A gente tem que colocar um evento, um método para interceptar tudo que vem dessa nossa mensagem aqui customizada. Tá? Então aqui nesse nosso controle de exceções, a gente tem que fazer aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um método que é igual esse daqui, ó. É igual esse método aqui. Igualzinho. Esse é isso aqui, ó. Public response entity. A gente vai responder aqui com um objeto genérico. E daí vocês podem dar esse nome aqui, ó. Só que em vez de internal, você pode colocar custom, tá? E daí a gente vai receber a nossa exception mentoria. EX, ó, exception mentoria, certo? A gente tem que mapear esse com exception handle aqui e pegar o nosso exception mentoria.class. Então esse método vai estar mapeando essa nossa exceção customizada. E daí a gente vai ter o que? O nosso objeto de erro DTO. Objeto de erro DTO igual new objeto de erro DTO. E esse daqui ele é bem mais simples, tá? Ó, vai ser ponto set o erro ex.get message objeto erro ponto set code. E a gente vai passar aqui o aqui a gente sempre vai passar ok, tá? Status.ok tipo toString, tipo ok. Return, que a gente vai dar um retorno do new response entity, tá? Vai ser aqui o meu objeto de erro e um http.ok. Esse é o meu objeto de erro aqui, tá? Só isso aqui. Quer ver? Vamos aqui fazer um debug. O que a gente está fazendo? Ó, estamos monitorando essa nossa exceção customizada. E como é uma exceção customizada, ele não é uma coisa inesperada, a gente sempre vai dar um retorno de ok, tipo, tá tudo bem, mas mostra essa mensagem de exceção para o usuário do sistema, então o usuário da nossa API, tá? Então, olha o que vai acontecer agora. Olha lá, ó. Não encontrou acesso com o código tal. Viram? Bem mais fácil, né? Aí agora ficou joia. Vocês podem mapear isso aqui, ó. Quer ver? Vou colocar um debug aqui, habilitar o debug. Ó, vou fazer um envio. Então tá, ó. Ele veio aqui, tentou consultar, ó. Retornou nulo porque não existe nada com esse código aqui. E entrou aqui na minha exceção. Tá? Dá um F8. Daí caiu lá no meu método customizado, ó. A minha exceção com o detalhe da mensagem, ó. Tá?
e retornou aqui o objeto bonitinho, ó. Não encontrou acesso com o código tal. E o código. Aí vocês podem customizar do jeito que vocês quiserem, né? Feito aqui a estrutura, tudo funcionando, vocês podem customizar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, vamos ver essa tarefa aqui. Ok. E essa aqui também tá ok. Até aqui tá ok. Quer ver? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui o meu controle do acesso aqui. Então a gente implementou aqui, né? Vamos ver. Delete acesso. Não tenho por que colocar. Aqui não tenho por que colocar alguma exceção aqui. A não ser que, por exemplo, dá para fazer tipo uma validação e dar uma exceção para não cadastrar duplicado, né? Dá para fazer. E a gente já tem um método que busca um acesso, né? Quer ver? A gente tem aqui um acesso. Já tem ele aqui. Só que aqui a gente está convertendo, ó, a gente está convertendo aqui, ó, para tá dando upper e removendo espaço. O upper e removendo espaço, né? Aqui, para não ter problema com caractere maiúsculo ou minúsculo, a gente tem que passar aqui, ó, um to upper. Então, daí tanto a string de consulta como a parte do banco de dados vão ser colocados tudo em maiúsculo, certo? Como que a gente faz uma... Vamos customizar, ó, vamos tentar fazer aqui uma... Na hora de salvar, ó, na hora de salvar, quer ver? Na hora de salvar, a gente vai fazer aqui uma consulta. Se estiver salvando um novo, no caso, né? Ele tem que ser um novo, né? Porque... Quer ver, ó? Acesso.get descrição.to uppercase, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa validação, só se o acesso.getID for igual a null, se estiver salvando um novo acesso, a gente vai consultar no banco para saber se já existe algum acesso com a mesma descrição e dar o alerta, tá? Então, assim, se for um novo, né, tiver cadastrando um novo, então vamos buscar no banco, ver se tem algum acesso com a descrição dele, e a gente faz aqui a validação, ó, acessos.isEmpty, diferente de vazio, então quer dizer que já tem alguma coisa com essa descrição, e dá um true new exception mentoria, ó. Já existe acesso com a descrição. A gente pega o que veio por parâmetro, .get descrição. Aí tem que jogar a exceção para cima. Tá? Vou parar aqui. Vou só deixar mais bonitinho aqui esse código. Vamos rodar em debug. Rodou.
Vamos tentar aqui fazer um... Cadê o salvar? Salvar acesso. Então, vamos tentar salvar, ó, tá sem ID aqui, vamos tentar salvar alguém com a mesma descrição, ó. Caiu aqui no debug, vamos ver se ele vai funcionar, ó. Tá nulo, né? Ó, encontrou alguém com a mesma descrição, ó, já existe, ó lá, vai ter que dar a mensagem pra gente. Caiu na parte da exceção. Ó lá, já existe acesso com a descrição tal. Aí não deixa salvar. Vou só remover o debug. Então, ó, já existe, tá? Vamos mudar aqui. Eu escrevi qualquer coisa aqui para a descrição ser diferente. Olha lá. Aí, salvou. Se eu tentar salvar de novo, olha lá, já existe. Aí não deixa salvar duplicado. Pronto. Beleza. Feito aqui um controle de exceção. Alguma dúvida nessa parte? Sabe o que é engraçado? Se vocês for tentar fazer, por exemplo, um controle assim de exceção aqui, tipo, dessa forma, vocês vão ter aí um monte de tutorial na internet e nenhum vai mostrar com essa simplicidade e de uma forma real e de um jeito que funciona mesmo, tá? Então a gente implementou aqui duas formas de validação, dando uma exceção, subindo essa exceção customizada. Olha aí que legal que fica, ó. Se eu tentar salvar, ó, como já existe, olha lá. Né? Vocês podem dar só uma mensagem também, não precisa colocar o código nem nada, aí fica a critério de vocês, né? Tem pergunta dessa parte, pessoal? Perguntem aí. E daí, o que a gente tem que fazer ainda? Eu tenho que fazer aqui um teste aqui, tá? Um teste unitário cadastrando pessoa. Será que dá tempo da gente fazer hoje ainda isso? Vamos ver. Existe... Anderson, existe várias maneiras, quer ver? A programação, ela é muito dinâmica, né? Vamos achar aqui, quer ver? Cadê? Ó, vamos ver os métodos que a gente tem aqui, ó. Esse isPresente aí que você falou, esse daqui, ó. Se o elemento estiver presente, retorna true. Se não, retorna falso. Tá? Só que assim, por que eu não uso esse isPresente aqui, ó? Porque ele retorna um boolean. E eu não preciso retornar um boolean aqui. Por quê? Se eu retornar um boolean aqui, ó, um isPresente, ó, isPresente, tá? Isso daqui, ó, vai ter que ser um boolean. E daí eu tenho que verificar se tiver alguma coisa, daí eu vou pesquisar de novo. A consulta no banco de dados já está sendo feita aqui. Então,
eu uso esse cara aqui. Tá? Por quê? Ele já consulta no banco para mim. Se retornar o objeto já está na mão para ser jogado para a API. Eu não preciso consultar de novo. Então, já consultei o objeto. Opa, ele existe? Aí ele vai dar o retorno. Tá? Aí se retornar nulo, tipo, internamente aqui ele já vai verificar para a gente que não existe o objeto com o código tal. Tá? E daí ele vai retornar nulo já e eu vou dar exceção desse código para aqui, né? Todo mundo sabe que quando dá uma exceção, o código ele estoura para cima. Ele não continua o fluxo, tá? O código para aonde é lançado uma exceção. Então ele não continua, tá? Se der uma exceção, ele não vai chamar o retorno. Deu exceção, ele joga para cima, ele estoura a exceção, ele para o código, tá? Então assim, consultou o objeto, pô, existe, então eu já vou usar ele para retornar. Aí se já não existe, então o Spring Data aqui já retorna nulo e a gente já faz essa verificação. Então é muito mais fácil, é uma coisa só, não preciso fazer uma consulta duplicada, tá? Então se eu consultar aqui, cadê meu get? Consultar aqui alguém que existe, tipo, existe o 1, né? Olha lá, retornou o cara para mim. Se eu consultar um que não existe, retornou a mensagem. Muito mais rápido. Então, tipo, questão de lógica. É porque usar a lógica, usar o método isPresent aqui, você teria que validar o boolean. Se ele está presente, daí eu retorno ele. Se ele está presente, eu teria que consultar ele de novo, né? Se eu usasse o isPresent, porque ele retorna um boolean. Então, está presente? Aí consulta de novo. Agora não, ele já está sendo consultado. O objeto já está aqui. Então, só retorna. Se não, se for nulo, estoura a exceção. É uma coisa só, não preciso fazer uma consulta duplicada, né? É muito mais fácil. Aqui uma coisa que eu nunca usei aqui, não sei se vocês já usaram, or else throw. Só que ele dá um null interception. Vamos ver. Eu nunca usei isso daqui, mas vamos ver. Será que ele lança essa exceção pra gente aqui de dentro? Vamos ver. Aqui ele teria que ser convertido. Fica muito mais fácil assim, né? Muito mais fácil assim. Vai ficar bonitinho. Mais fácil assim. Beleza, ó, o que eu quero mostrar para vocês, tipo, na próxima aula. Para vocês, a gente tem que construir aqui um teste ainda. Um teste de cadastro. Como que a gente vai fazer esse teste? Esse teste ele vai ficar desse formato assim, ó. Onde a gente vai ter um teste, tá? A gente vai ter um teste onde a gente vai o quê? Instanciar as pessoas, uma pessoa salvar, associar um usuário com login, com pessoa, com senha, salvar e fazer um acesso para ele já, tá? E se a gente tiver algum problema de restrição no banco, a gente vai já fazer um tratamento para isso também,
e fazer um insert de acesso padrão, tá? Então aqui a gente já começa o quê? Usar o teste para fazer uma construção de serviços que a gente vai utilizar. Vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, é claro que a gente vai melhorar para a aula que vem, mas daí a gente vai começar o quê? Já começar a construir os primeiros serviços do nosso projeto. Qual que é um dos requisitos do nosso sistema? Que a gente tinha anotado lá no nossa parte de planejamento, era o quê? Poder cadastrar uma pessoa, né? Se ela não existe, tem que fazer a verificação, tipo, se uma pessoa não existe a pessoa com o mesmo e-mail, não existe a pessoa com o mesmo CPF e tal. Cadastra ele e já gera usuário e senha padrão para ele. Isso era um dos requisitos do nosso sistema. Então a gente vai começar a desenvolver um service para isso já, junto com a parte de teste unitário, para a gente poder agilizar esse processo. Aí nisso a gente vai esbarrar em restrição de banco, a gente vai ter que fazer algumas correções. Vocês vão ver que daí o bicho começa a pegar daí na parte de construção. E a partir depois que a gente passar essa parte aqui da construção, do primeiro service, assim, na parte de usuário aqui, aí a gente começa mesmo, tipo, a bolar as regras de negócio no nosso projeto e começar a escrever os services, os repositories, os controles, os endpoints, de todos os requisitos do nosso sistema, né, do nosso projeto, de acordo com o que a gente tinha feito lá no planejamento. Então, a gente está construindo aqui a estrutura ainda, que nessa aula a gente está fazendo a parte de controle de exceções, como controlar as exceções de uma forma correta. Daí a gente vai partir, próxima aula, construir um serviço já usando o teste unitário. E depois a gente teria que dividir, né? Ficou uma parte pendente ainda para a gente dividir as tabelas por empresa. Provavelmente a gente vai ter que usar um PL/SQL para a gente fazer isso de uma forma automática também, que daí a gente vai para o banco de dados. Vai ser bem bacana também. Mas daí, tipo, né, hoje não dá mais tempo. Vamos utilizar esse tempinho que tem para a gente tirar algumas dúvidas. João Paulo. Cara, o DTO a gente viu aqui. Para que utiliza um DTO, por exemplo? Ó, quer ver? Cadê o nosso controle de exceção? Nesse controle de exceção aqui, por exemplo, ó, a gente fez um DTO. Tá? Fez aqui um DTO. O que é um DTO? É um objeto normal. É um objeto normal com atributo. Por que é DTO? É Data Transfer Objeto. É objeto de transferência de dados. Ó, objeto de transferência de dados. É só um objeto para colocar dados dentro dele e jogar para algum local. Aqui a gente está usando o objeto que a gente para carregar aqui o erro e o código da exceção. E daí a gente está usando aqui na parte customizada para mostrar as exceções para a gente. Só isso. DTO. Existem outras coisas mais complexas, né? Por exemplo, você poderia ter aqui no usuário acesso, a gente poderia, por exemplo, se tivesse aqui, poderia ter um endpoint onde a gente tinha que capturar dados de 4, 5 tabelas diferentes e retornar isso numa lista em JSON. Daí a gente ia criar um DTO com todos os atributos que a gente precisa passar, do jeito que a gente precisa passar, ia realizar todas as consultas no banco de dados, ia preencher todos os objetos, essa lista com esse nosso DTO, e ia retornar. Simples e fácil. Quando a gente começar, a gente vai usar bastante isso de DTO quando a gente começar no final do projeto a criar relatórios, por exemplo, criar fluxo de dados, dados customizados para a tela, tá? Daí a gente
por exemplo, temos lá a classe aqui de acesso, tá? Que representa a tabela no banco de dados. Então ele tem aqui os dois atributos dele, certinho, os dois atributos. A gente não pode vir aqui e colocar aqui um atributo, porque senão ele vai gerar uma coluna no banco. Se a gente não precisa de uma coluna no banco, tá? A gente só precisa de um objeto para transferir dados de um lado para o outro, só para tipo em tempo de execução. Aí a gente cria tipo um DTO, igual o DTO que eu usei aqui no controle de sessões. Estou usando aqui um DTO para transferir esse erro e o código para mim quando dá algum probleminha. Aqui o controle é um objetinho de DTO. Só isso. Não. Um DTO é só quando você precisa dele. A tua classe Java, ela já serve para tudo. Muito raramente você vai precisar de um DTO. Fala, João. Vai ter duas formas de cadastrar usuários clientes, usuários do sistema. Não. Usuário cliente ou usuário tipo do sistema, eles vão ter o quê? Um login e uma senha. O que vai definir é o acesso. A diferença é no acesso, tá? É o acesso. Por exemplo, vai ficar lá tipo no banco. No banco, por exemplo, vai ter lá um papel, ó, um role, por exemplo, ó, cliente. Um outro, um role, por exemplo, ó, funcionário. Isso a gente já consegue saber que é um cliente loja, né? Nossa, cliente loja e um role funcionário. Pronto. A gente já consegue, né? Com essa tabelinha de acesso a gente consegue fazer a diferença. Porque daí a gente tem o quê? A tabela, a gente tem a ligação de acesso e tem o usuário acesso, onde fica amarrado o quê? O acesso com o usuário e o usuário é amarrado com pessoa. Então a gente tem pessoa, usuário e o acesso dele. E a gente consegue, como tem toda essa ligação, a gente consegue daí, só com uma coluninha de acesso, separar eles por tipo. Deixa eu salvar aqui. Sempre esqueço de salvar. Deixa eu dar um clean aqui nos projetos. Acho que eu mexi no teste aqui. O que eu fiz aqui? Ele lança uma exceção, né? Beleza, vou dar um team, adicionar. Commit. Mentoria 22/02. Commit push. Pronto, foi pro servidor. Fechou. Beleza. Então daí eu vou colocar esse código, né? Vai estar disponível amanhã. Para quem perdeu, esse código aqui da mentoria vai estar disponível lá para vocês. E a aula também, né? Até a noite eu coloco lá para vocês. Vamos aproveitar mais uns minutinhos
Alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente tinha feito o atributo do tipo pessoa durante um teste que a gente tinha feito e um aluno tinha especulado para mim, tá? Na verdade não precisava nem do tipo do pessoa, mas para facilitar às vezes até por questão de relatório mais para frente, por exemplo, a gente pode para fazer relatório ou então diferenciar os dados, se a gente tiver um atributo para dividir melhor, fica mais fácil de a gente fazer relatórios e outros processos no banco. Por que eu não gosto do Loombook? Porque eu já vi vários projetos, muitos projetos, dar problema por causa do Loombook. Então, para a gente não ficar empacando em problemas por causa do Loombook, então não vou usar. E também não faz sentido eu usar tipo um framework que pode me dar problema só porque a pessoa tem preguiça de fazer isso aqui, ó. Source. Pronto. Só isso. Não tem por que eu colocar um Loombook para me gerar problema. Se é só fazer isso com a ideia. Pronto. Mas qual que é o problema do programador saber que é um setter getter ou então em 2 segundos criar um setter getter? Então não precisa de um Loombook. E eu já vi muitos projetos darem problema por causa do Loombook. Joel, esse projeto pode se tornar, por exemplo, um RP? Sim, projeto de software ele não tem fim, né? Todo projeto de software cresce, vai crescendo, vai criando coisas dentro dele, vai virando um monstro. Isso aí, pessoal, mais perguntas? Podemos encerrar? Pode dar um ok aí para mim? Se a gente pode encerrar. Isso aí, valeu, pessoal. Então, até a próxima. Vou clicar aqui no encerrar.